Olá, mulheres de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira, e assim nós estamos começando mais um devocional semanal. E como a maioria de vocês me responderam, pediram, nós vamos dar continuidade ao mesmo tema geral da semana passada, mulheres improváveis. Claro, porém, que nós vamos agora ter outros subtemas nessa nova semana. Nós estamos nos aprofundando e nos baseando no livro da pastora Viviane Martinello, Mulheres Improváveis, deixando claro para vocês que eu não estou fazendo uma releitura do livro, eu não estou transformando o livro aqui em um audiobook, certo? Nós temos o livro como base. Eu leio alguns trechos de vez em quando, mas também menciono aqui o que o Senhor traz em minha mente e em meu coração. Lembrando para vocês que o link do livro, para quem deseja conhecer e ler o livro na íntegra, o link sempre fica aqui nos comentários fixados, tá bom? E hoje, mulheres, na segunda-feira, o nosso subtema é Aprendendo a Esperar. E nós temos muita dificuldade. Uma coisa que o ser humano tem dificuldade é de esperar. De viver o tempo de Deus e não o nosso, porque na verdade sempre o tempo de Deus vai ser diferente do nosso. E para nós começarmos, eu não poderia deixar um versículo diferente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Lembrando que esse tema, ele fala de como o Senhor tem tratado com mulheres, como o Senhor tem preparado mulheres. Como que o Senhor quer fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, no meio em que convivemos, sociedade, através de nós, mulheres firmadas, íntimas, fortalecidas do Senhor. E muitas vezes nós não sabemos entender, esperar. Quantas vezes o Senhor quer nos submeter a processos e nós não entendemos? E segundo o livro diz aqui, a largata, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. A pastora usa o exemplo da largata porque nós sabemos que a borboleta, antes de voar, ela passa pelo processo. Ela era uma lagarta e depois ela vira borboleta. Então, há todo um processo. E às vezes nós vemos as borboletas voando e nós achamos lindo aquilo. E nós muitas vezes não lembramos que houve um processo para aquela borboleta sair voando por aí. E o tempo, mulheres, ele é necessário, muito necessário, para nós sermos aperfeiçoadas e preparadas para os propósitos de Deus. Você quer viver os propósitos de Deus? Você quer ver as coisas acontecendo como Deus planejou para você? Então esteja pronta para viver o processo, porque não existe propósito sem processo, certo? E o processo de espera, ele requer muita confiança. E para você confiar nesse tempo de espera, confiar que Deus está fazendo, lembra da questão do alicerce? Que ele é forte, ele é necessário, mas ele não é visível. O alicerce, quando você vê uma casa hoje de 2 andares, ou um prédio de 30 andares, você não vê o alicerce. Mas quanto mais uma construção é enorme, é maior, mais forte foi o alicerce. Mas nós olhamos ali e nós não vemos. Ele fica invisível aos nossos olhos, mas nem por isso ele deixa de ser importante. Não é verdade? E uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não é uma mulher perfeita. Nós precisamos entender isso. Mas ela é uma mulher que aprendeu o processo de espera por meio da confiança. A pastora Viviane diz aqui, ela aprendeu a priorizar e a buscar em Deus as diretrizes capazes de transformar a sua realidade. Então, assim, Deus ele vai exigir de nós sempre um processo. E Jesus, ele deixou esse exemplo, né? A importância do tempo de espera, da direção daquilo que é importante. Ele passou uma noite inteira orando, mulheres, para escolher seus discípulos. Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, para fazer uma escolha, ele orou. Para fazer uma escolha tão importante dos homens que iam andar com ele, ele orou. Amém? Então, muitas mulheres, elas se sentem perdidas em meio ao processo. Elas querem muito viver o propósito. Talvez você seja uma mulher que quer muito chegar no propósito. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem esperado no Senhor, mas você quer muito que chegue esse dia, mas você tem fugido do processo. E quanto mais você fugir do processo, mulher, menos, né? Ou seja, mais longe você vai estar do propósito.
E as mulheres se sentem perdidas em relação a isso. Elas se questionam o que fazer durante esse período. E aqui nós vamos ter 4 coisas importantes a fazer que eu quero deixar para vocês. Que é permanecer firme no Senhor e na orientação recebida. Jéssica, como que eu vou receber a orientação? Na intimidade com Deus. Ser intencional. Você precisa ser uma mulher de propósito, você não pode estar andando perdida, não pode estar fazendo escolhas soltas, você deve ser uma mulher direcionada, intencional. Você precisa perseverar em oração, ponto 3, e o ponto 4 é manter a intimidade com Jesus, certo? Deus, ele vai nos confiar uma nova direção se nós formos fiéis a Ele, se nós formos íntimas dele. Tem mulheres que querem receber direção de Deus, mas não querem se relacionar com Deus. Como que Deus vai direcionar uma mulher se ela não se relaciona com Ele? Certo? Muitas vezes as pessoas perguntam, Jéssica, como é que eu escuto a voz de Deus? Conversando com Ele, se relacionando com Ele. Jéssica, e o que é ser uma mulher intencional? Ser intencional na espera é fundamental, mulheres, para nós vivermos as promessas de Deus, certo? E buscar ouvir a voz de Deus, buscar escolher o que Deus quer para nós, sempre buscar a opinião do Senhor e não das pessoas primeiramente, tá bom? Perseverar, claro, é não desistir. E a intimidade com Deus é fruto do terceiro ponto, né? Intimidade é o 4. O terceiro é a oração. Então, a mulher que ela ora muito, automaticamente ela se torna uma mulher íntima de Jesus. A oração, ela vai calibrar a sua vida. Quando você ora, você fala com Deus, certo? Então, a oração, quando nós lemos a Bíblia, Deus falando conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Lembrando também que no meio da oração é muito válido você silenciar e buscar ouvir a voz de Deus. Às vezes você chega ali quietinha e dizer, Senhor, hoje eu só saio daqui quando eu ouvi a tua voz, quando eu senti o Senhor me tocar, quando hoje nós vivermos algo diferente. Amém? E esse processo de espera, ele também age como um fogo purificador. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós entendemos que não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Quando o Senhor ele nos submete ao processo, mulheres, nós entendemos que Deus não tem filhas mimadas, eu sempre digo isso aqui para vocês. E que o Senhor ele vai nos moldando, o Senhor ele vai nos capacitando. Se eu não tivesse passado por processos de espera na minha vida, hoje eu não entenderia muitas coisas que eu entendo. Porque na hora de esperar é ruim, na hora de esperar dói, na hora de esperar machuca. É tão bom quando nós queremos resolver algo ali, nós conseguimos naquela hora, mas nem sempre é assim, não é verdade? E nessa espera o Senhor vai purificando os nossos defeitos, as nossas ansiedades, os nossos pecados vão sendo passados na peneira e nós vamos vendo o que precisa ser jogado fora, o que precisa melhorar. Então, eu quero te dizer, não desperdice o tempo da espera, não fuja do processo. Se Deus está te submetendo a um processo, mergulhe de cabeça nesse processo, deixa Deus te moldar, deixa Deus te capacitar. Amém? Eu quero hoje que você coloque aqui nos comentários, Senhor, eu me submeto aos teus processos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua soberania. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Se nós estamos aqui iniciando mais um devocional é porque mais uma semana se passou e a tua graça nos sustentou e nos sustenta a cada dia. Nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus, nós continuamos esse tema para que as mulheres entendam o que o Senhor quer fazer com cada uma delas. Nós sabemos que para cada uma de nós o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um processo e que nós não venhamos fugir desse processo, Senhor Deus, mas venhamos deixar com que o Senhor nos molde, Pai, que o Senhor trabalhe, que o Espírito Santo venha fazer o que precisa ser feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que essas mulheres sejam íntimas do Senhor, para que elas perseverem, para que elas orem, para que elas sejam intencionais, para que elas sejam íntimas de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos faz mulheres mais firmes e fortes na Tua presença. Não nos deixa, Senhor Jesus, nos afastar de Ti, mas que a cada dia o Espírito Santo de Deus nos ajude a correr para os Teus braços, onde é o nosso lugar.
Deus, eu abençoo essas mulheres em nome de Jesus. Eu entrego a vida, a família, os planos, os projetos, os anseios, Pai. O Senhor sonda o coração dessa mulher e o Senhor sabe. Por isso eu te peço que o Senhor visite, capacite e abençoe. E dê uma semana cheia, abençoada da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher. E até amanhã, se Deus quiser. Terça-feira, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, mulher de Deus. Mais um dia, mais um devocional. Estamos no nosso devocional semanal. Hoje, tema geral, Mulheres Improváveis. E o subtema é o processo de espera, a escola do aquebrantamento. Nós começamos essa semana falando sobre espera e hoje nós vamos dar continuidade. Porém, dentro desse processo de espera, nós vamos falar sobre um ponto muito importante, que é a escola do quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar para vocês Salmos 34, versículo 18, que diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quero também deixar Isaías 57, versículo 15, que diz: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito em lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Mulheres, existe algo muito forte quando nós nos deixamos ser quebrantadas pelo Senhor. O Senhor, Ele tem prazer. O Senhor se alegra com o coração quebrantado, com o espírito humilde, como nós lemos aqui na passagem de Isaías. E humildade não tem a ver com pobreza aqui. Humildade não tem... Você pode ter uma mulher que se veste bem, você pode ser uma mulher que tem posses, você pode ser uma empresária, você pode ser uma empreendedora, você pode ter um custo de vida elevado e ainda assim você ser uma pessoa humilde, porque aqui a humildade não diz respeito. Muitas pessoas confundem isso porque acham que humildade é ser pobre, humildade é andar de qualquer jeito, humildade é não ter uma casa boa, humildade é abrir mão de recursos. Não é sobre isso, certo? A humildade aqui realmente é dentro do nosso coração. Porque nós somos pecadoras e o nosso coração, ele sempre ele vai buscar se elevar. Nosso coração, se nós não colocarmos eles todos os dias num lugar, ele vai sempre querer estar lá no topo, ele vai sempre buscar um ego exacerbado, certo? Então nós precisamos sempre nos humilharmos diante do Senhor, sermos humildes e termos esse quebrantamento, que é justamente quando nós entendemos que nós não somos nada sem o Senhor. E Deus, Ele não deseja nos humilhar simplesmente para mostrar que Ele é Deus. Eu vou humilhar, eu vou tocar, eu vou ferir para mostrar que eu sou Deus. Mas sempre quando o Senhor quiser nos quebrar de alguma forma, é algo intencional. Ele quer fazer algo diferente, Ele quer nos levar a um nível maior, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos dar mais sabedoria. Quantos processos que nós passamos e dói muito, mas que quando nós saímos dele, nós saímos aprovadas, nós saímos preparadas, não é verdade? E é isso que eu estou falando para vocês. Nós precisamos nos matricular, porque se nós não nos matriculamos, o Senhor mesmo, Ele nos matricula nessa escola, a escola do aquebrantamento. E como a pastora diz aqui, abre aspas, quando Deus ele quer nos trazer liberdade completa, o quebrantamento é o processo favorito do Senhor, porque é através dele que o nosso orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida. Continuando ainda no que a pastora fala, é na escola do quebrantamento que o nosso caráter é revelado e tudo o que Deus deseja fazer em nós só será realidade quando o nosso caráter for completamente moldado pelo Senhor. É na escola do quebrantamento que o Senhor aperfeiçoa os nossos dons, quando Ele derrama sua unção como resultado de um coração rendido a Deus e transbordante nele. Sobre esse processo, há algo muito maior, fecha aspas. E aí ela vai deixar aqui um trecho que diz assim: a unção nos separa, mas a dor nos prepara. Tem muitas mulheres que querem receber unção do Senhor. Tem muitas mulheres que admiram quando outras mulheres têm unção. Essa mulher é tão ungida, essa mulher
tem Deus, ela é tão usada pelo Senhor, olha a unção que ela carrega. Mas às vezes nós olhamos para a unção que ela carrega, mas nós não imaginamos o quebrantamento que ela passou, o que Deus fez com ela, né? O quanto Deus tratou ali. E eu gosto muito da Bíblia quando ela diz que o Senhor, ele faz a ferida, mas ele mesmo a cura, ele mesmo tem bálsamo para ela, né? Ele faz a ferida, mas ele mesmo a religa. E muitas pessoas dizem assim, que nós crescemos de glória em glória, mas a pastora também fala algo aqui que é muito interessante, que ela disse que também nós crescemos de crise em crise. É como um casal, quando ele passa por uma crise, porque todo casamento ele não é só flores, não é verdade? E quando um casal ele enfrenta uma crise, mas ele consegue vencê-la, né, na direção do Senhor, o casal vai sair mais unido, o casal vai sair mais apaixonado, o casal vai sair mais fortalecido quando nós vencemos a crise. Mas quando nós deixamos a crise nos vencer, aí você sai arrasada, não é verdade? Então, assim, não é só de glória em glória que nós crescemos, é de crise em crise, é quando o Senhor vai nos moldar. A crise são processos de amadurecimento e de transformação. Essa é a verdade, viu, mulheres? E a mulher de Deus, ela vai precisar discernir o que Deus quer fazer. Quando nós passamos por lutas e por dificuldades, quando nós estamos sendo quebradas, quantas vezes nós somos bem quebradinhas pelo Senhor. Aí você pode entender, você pode buscar discernir que o Senhor, ele está querendo que você tenha um coração mudado por Ele, que você se ajuste à vontade dEle, que você pare de fugir da vontade dEle. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor Deus, por que essa luta? Por que essa crise? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Saiba que dentro de uma resposta maior sempre será acompanhada de eu quero te moldar, eu quero fazer você ser uma pessoa mais humilde, eu quero que você tenha um coração mais parecido com o meu. Amém? E é verdade, mulheres, que nós nunca vamos reconhecer que nós estamos com o ego lá em cima. Nós sempre vamos achar que nós somos as melhores pessoas. Quando Jesus disse assim, só há um bom, que é Deus. Então a gente tem essa mania de olhar para a vida do outro e encontrar o defeito na vida do outro, da outra, e nós nos achamos as perfeitas, nós nos achamos as melhores. Só que o Senhor, ele sonda o coração. O Senhor, ele sabe o que passa na nossa mente, mesmo se nós não soltarmos uma palavra, ele sabe o que passa dentro de nós. E é por isso que o Senhor, muitas vezes, ele vai nos levar nessa escola do quebrantamento, nos fazer sofrer, nos fazer chorar, nos diminuir ali, para que nós não venhamos perder a oportunidade de sermos realmente pequenas, porque só há um que é grande, só há um que é Deus, é Ele. Todas as vezes que Ele vê que precisa, Ele vai te matricular nessa escola do quebrantamento. E aí, essa questão da espera que nós falamos ontem e hoje, como a pastora Viviane diz aqui no final do capítulo, aprenda a esperar. Abrace o processo, Ele mesmo nos conduzirá ao que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Deixa Deus tratar teu coração, deixa Deus tratar desse teu ego inflamado muitas vezes. E sempre fazer a oração que Davi fez, né? Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que não te agrada, Pai, porque tem pecados em nós que nós nem sequer ainda nos demos conta, não percebemos. E quanto mais nós não percebermos, mais isso vai nos afastar do propósito final do Senhor para a minha e para a tua vida. Eu quero hoje que você declare: Senhor, se for preciso, quebra-me e me faz uma nova mulher. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito. Eu entrego hoje esta mulher em tuas mãos, essa mulher que ouviu, que entendeu, que recebeu e que primeiramente, Jesus, principalmente reconheceu que precisa melhorar, que precisa ser moldada, que precisa ser transformada. Se tem aqui no meio de nós mulheres que ainda estão com o ego inflamado, que precisam descer, que ela desça, Senhor Deus, que ela diminua para que o Senhor apareça na vida dela, que ela entenda que ela não tem nada, que ela não é nada. Tudo é o Senhor, tudo parte do Senhor, porque só o Senhor é que brilha nas nossas vidas.
Pai, que o Senhor ilumine esta mulher, que o Senhor forge uma mulher de caráter, uma mulher moldada, e que ela não fuja dessa matrícula da escola do aquebrantamento, se o Senhor assim deseja fazer. Pai, que nós sejamos mulheres rendidas a Ti, que nós possamos estar aos Teus pés. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, nos submeter a tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, porque nós sabemos que tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida é porque o Senhor nos quer mais perto de Ti, porque o Senhor quer nos dar um espírito, Senhor Deus, que se comunica mais com o Teu Espírito. Pai, eu oro para que o Senhor visite essa mulher, que o Senhor abençoe essa mulher, que as Tuas mãos estejam postas sobre essa mulher, que o Teu Espírito Santo venha encher e transbordar a vida dessa mulher, mas antes que Ele venha tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nós não somos perfeitas, Pai, o Senhor sabe bem disso. Então vem moldar, vem capacitar, vem transformar. Deus, que seja um dia abençoado, que seja um dia cheio da Tua presença, que seja um dia, Pai, onde o Senhor venha andar conosco, estar conosco, Senhor, nos dando livramento, nos abençoando, nos capacitando. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, mulher. Quarta-feira. Olá, mulher de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, mais um devocional. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te capacite em nome de Jesus. Hoje o nosso subtema, dentro do tema geral, mulheres improváveis, é aperfeiçoadas no silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez eu quero deixar uma referência em Eclesiastes capítulo 3, porém agora o versículo 7, que diz: tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes, ele vem trazendo uma série de tempos. Há tempo de rasgar, há tempo de remendar, há tempo de juntar pedras, né? E aqui vai também falar sobre a questão de tempo de calar e tempo de falar. E aí, como nós vamos saber, mulheres, quando é o tempo de falar e quando é o tempo de calar? Você vai saber disso quando você é direcionada pelo Senhor. Quando você está íntima de Deus, que você sabe qual é a hora. Mas é bem verdade que sempre o Senhor, ele vai nos conduzir mais pelo silêncio do que pela fala. A Bíblia, em Provérbios, ela está cheia da questão do tolo e do sábio. E sempre o tolo vai ser colocado como aquele que fala demais, que expõe muitas suas opiniões, que fala na hora errada, não é verdade? E as nossas palavras, elas definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. Eu não sei se você já conseguiu perceber alguém que chega falando demais, aquela mulher que fala tudo, e você percebe ali uma falta de sabedoria, você percebe como ela se expõe, não é verdade? E às vezes somos até nós mesmos, nós estamos em uma roda, nós estamos com pessoas e quando nós chegamos em casa nós nos arrependemos e nós dizemos assim: poxa, eu falei demais, não deveria ter falado aquilo. E é bem verdade que nós nunca vamos nos arrepender de termos falado menos. Nós nunca vamos nos arrepender de ter ficado calados. Mas facilmente nós vamos poder nos arrepender daquilo que nós falamos desnecessariamente. E é aquela coisa, as palavras faladas, elas não voltam. Às vezes você tenta consertar, mas quando você se dá por conta, já foi. E abre aspas aqui no que a pastora diz, que na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas, conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. Fecha aspas. E é bem verdade. Dentro do casamento também é um bom exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Quantas vezes nós queremos rebater dentro do casamento, não é verdade? E existem situações que você ali fica calada. Porque o inimigo, ele sempre vai querer te fazer rebater. Ele vai sempre querer dizer que melhor vencedor é aquele que tem o melhor argumento, que deu a melhor resposta. E não é assim, mulheres. Às vezes nós ali silenciamos, para mais na frente ali você ter a oportunidade de conversar de cabeça fria, não é verdade? E quantas vezes nós vamos pelos impulsos e nós nos arrependemos. Outra coisa também muito importante e que eu, Jéssica, venho sendo tratada e moldada pelo Senhor nessa área é da questão da opinião. Principalmente quando você é uma pessoa que tem uma opinião profunda, que você reflete muito o que você pensa, ou até mesmo quando você tem uma opinião franca. E aí nós
pessoas assim como eu sabem que é muito difícil calar. A pastora Viviane fala disso aqui no livro. Porque nós queremos expressar a nossa opinião, nós queremos colocar os nossos argumentos para fora. Às vezes nós temos até razão, mas nós temos que entender que às vezes não é a hora de falar, que nunca vai ser a hora de falar às vezes. Talvez a hora de calar aqui para falar depois ali. Mas vai ter horas que você vai ter que engolir a sua opinião franca, o seu argumento que faz todo sentido. É melhor você engolir do que você falar, certo? E as mulheres improváveis, as mulheres que o Senhor escolhe, as mulheres que o Senhor está trabalhando nesse tempo, levantando nesse tempo, elas deverão aprender a guardar silêncio. Tem uma seguidora minha que sempre fala no Instagram: Jéssica, eu te agradeço demais, porque eu já aprendi muito com você a respeito do silêncio. E lá em Provérbios, mulheres, capítulo 25, versículo 11, vai dizer assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só, as maçãs, elas já são saborosas. E de ouro, né? E em bandejas de prata. É algo muito valioso. Imagina as palavras ditas no tempo certo. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Devemos buscar ser maduras, buscar maturidade no Senhor. Quanto mais madura uma mulher, menos ela fala. Quanto mais madura uma mulher, mais ela silencia. E a maturidade, ela vem do ouvir. Então, é muito melhor você ouvir, saber quando você precisa entrar, quando você precisa falar, quando você precisa responder, quando você precisa comentar, tá certo? E aí também outra coisa, mulheres, aprendam a ser uma mulher que observa. Outro ponto também importante, que a pastora não fala aqui no livro, mas eu gostaria de colocar, é ter cuidado com as caras e bocas. Porque quando eu falava demais, quando eu estava sempre expondo a minha opinião demais, e aí eu comecei a entender que isso estava me fazendo entrar em situações que não eram legais, que não eram favoráveis. Aí eu comecei a entender, não, eu preciso calar, eu preciso silenciar. Mas as minhas feições, as minhas expressões falavam muito mais por mim. Eram caras e bocas. Se eu pudesse fazer aqui para vocês, eu faria. Então também não é silenciar, mas ficar resmungando. Não é silenciar, mas fazer a cara do tamanho de um bicho, como diz aqui, aqui na minha terra. Certo? É silenciar, é buscar também ter um espírito sereno, é buscar realmente ser uma mulher madura, comportada, uma mulher que é íntima do Senhor, uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, tá certo? E assim como a pastora também vai dizer aqui no livro, que nesse tempo o Senhor está levantando mulheres que são ativas e não reativas. Como assim, Jéssica? Você não reage as situações, porque existem mulheres que não têm ação nenhuma, elas reagem à ação dos outros, e nós temos que ter cuidado com isso, dentro do seu local de trabalho. Eu sei que o Senhor fala com mulheres aqui que têm reagido muito à reação dos outros, e o Senhor está buscando mulheres ativas e não reativas. Você não é resposta da ação dos outros, você é ativa dentro daquilo que o Senhor te direciona. Tá certo? E muito cuidado com quem te fere com as palavras. Lembre-se que as pessoas, elas só oferecem aquilo que elas têm. Então, se naquele momento elas só têm palavras de espinhos, palavras espinhosas para nos oferecer, nós temos apenas que ter dó, né? Que pedir misericórdia a Deus, porque as pessoas só oferecem o que elas têm, certo? E também lembrando de Tiago, capítulo 1, versículo 26, que vai dizer: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, não é verdade? Sua religião não tem valor algum. Então, mulheres, vamos refrear a nossa língua, vamos ter cuidado, aprender a calar, andarmos no silêncio, porque quando você silencia, você é aperfeiçoada por Deus. Você já tentou fazer um jejum de silêncio? Um jejum de palavras, na verdade? Eu tenho, na verdade, uma amiga que fala muito, que fala pelos cotovelos. É aquela pessoa que nem sequer... Eu já falei isso aqui muito no devocional para vocês, que me dá uma ânsia, assim, de conversar com alguém que não para o escutar. Não sei se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, que você fala tanto que quando você está no diálogo com uma ou mais de uma pessoa, você fala, quando chega a hora de você calar para ouvir a resposta do outro, no meio da resposta você já fala de novo. Ou seja, são pessoas que não deixam nem sequer a gente terminar a frase, de tanto que fala. Existem muitas pessoas assim. E
eu dizia para essa pessoa, faz um jejum de silenciar, tira aí meio dia para ficar caladinha, tira meio dia para ficar no silêncio, porque é nesse silêncio que a gente vai escutar mais Deus nos moldando, amém? Então seja uma mulher de menos palavras, de mais oração e silencie, né? Deixa Deus falar por ti, deixa Deus dar a resposta. Não é a melhor mulher aquela que tem a melhor resposta na ponta da língua. O mundo ensina isso. A sociedade, talvez, as pessoas ao teu redor vão dizer assim, mulher, tu ficou calada nisso daí, como tu é besta. Mas não, você sabe no fundo que você fez a vontade de Deus e Deus vai falar por você. Muitas vezes quando você tomar na frente de Deus e você querer se autodefender, Deus não vai mais te defender não, porque você já falou. Mas quando você silenciar, o Senhor vai agir a teu favor, amém? Eu quero que você hoje declare aqui, mulheres, é muito importante que vocês que estão voltando aqui dia após dia no devocional, sempre estejam comentando as frases, dizendo, Jéssica, eu estou aqui na terça-feira, eu estou aqui na quarta-feira, tá? Para mim saber que você está acompanhando. Então diga, Senhor, me faça uma mulher de menos palavras e mais oração. Senhor, Tu és fiel, Tu és perfeito, o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, por este dia, por este amanhecer, por mais um dia na Tua presença. Senhor Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos e nós Te damos glórias, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a não somente escutar esse devocional, mas praticar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que o Senhor vem tocando em nossos corações. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine a silenciar, para que o Senhor nos ensine a ser mulheres sábias. Deus, que nós não venhamos ser mulheres tolas, mas mulheres cheias do Teu conhecimento, do Teu discernimento. Nos ajude, Espírito Santo, a silenciar, a não nos meter em fofocas, em conversas mal faladas. Senhor Jesus, nos ajude a não entrar em brigas, em confusão, mas que nós possamos sempre agir, Jesus, por aquilo que o Senhor nos direciona e silenciar e calar, Jesus, porque nós nunca vamos errar estando caladas. Então, Deus, venha sobre nós, nos dê esse discernimento, nos ajuda, nos molda, nos capacita. Em nome de Jesus, faz a obra em nós, Senhor Deus. Se tem mulheres aqui falantes demais, se tem mulheres aqui gasguitas, como dizemos por aqui, Pai, em nome do Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa mulher seja transformada, moldada, e ela deixe o Senhor falar por ela. Abençoa a vida, a casa, a família, os projetos, os sonhos. Pai, esse novo projeto que o Senhor entregou a esta mulher, essa nova empreitada que ela está pensando em entrar, Senhor Deus, conduz ela, meu Pai, abre os olhos dela, que ela não venha agir pela emoção, mas pela fé, pela razão, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz diante desse novo projeto que ela está querendo entrar. O Senhor fala hoje diretamente com uma mulher aqui que está quase entrando em um projeto, já começando, e o Senhor diz, te acalma, escuta o que eu tenho para ti, não entre de cabeça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, visita cada um de nós, seja conosco, nos dá um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Quinta-feira, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz seja convosco. Olá, mulher de Deus, mais um dia, mais um devocional, mais um dia que o Senhor tem tratado, trabalhado, que o Senhor tem nos confrontado, não é verdade? Quantas verdades o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e muitas vezes nós ficamos de cara com aquilo que o Senhor fala no nosso coração, mas é para o nosso bem. Nosso subtema hoje, dentro do tema geral, Mulheres Improváveis, é cortadas, não, podadas. Louvado seja o nome do Senhor. E quem conhece a Bíblia, quem conhece João, sabe que é impossível falar sobre esse tema sem mencionarmos João, capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Veja esse versículo 2 como é interessante. A Bíblia vai dizer que todo ramo que estando em Jesus, porque ele é essa videira que a Bíblia fala, né? Ele diz, olha, eu sou a videira, Jesus falando, e meu pai, ou seja, Deus é o agricultor. Todo ramo que está na videira, certo? Que está em Jesus, que não dá fruto, o Senhor vai cortar. Por isso que nós devemos nos preocuparmos muito. Senhor, será que eu estou dando fruto para ti? Porque se eu não der fruto para ti, eu sei que o Senhor vai me cortar. Porque, mulheres, o Senhor, ele não suporta uma mulher infrutífera, certo? Só que eu sempre falo que antes de nós nos preocuparmos em dar frutos,
Nós precisamos nos preocuparmos em estar na videira. Eu vejo muita gente perguntando Jéssica, eu gostaria tanto de ser uma mulher frutífera, eu gostaria tanto de ter dons, eu gostaria tanto de ser como você, eu gostaria tanto de ser como alguém que eu admiro, que é uma mulher usada por Deus. Se preocupa com o fruto, mas se preocupa em permanecer na videira. Quando eu conhecia Jesus e até hoje, a minha maior preocupação é permanecer nele. Porque eu sei que quando eu permaneço nele, os frutos eles são automáticos. É impossível você estar firmado em Jesus e você não dar frutos. Uma hora ou outra você vai frutificar. E aí as que não frutificam, as pessoas que não frutificam, elas são cortadas e lançadas fora. Que triste, não é verdade? Mas veja só, que a que dá fruto, ela vai ser podada. E todo que dá fruto, ele poda. Então, nós passamos por um processo também de uma dor. De tipo, tá relacionado a um corte, mas não é um corte, como é que eu posso dizer? A poda, ela tem a ver com corte, porque ali vai cortando, vai tirando, vai lançando fora o que não faz sentido. A árvore podada, ela não é cortada pela raiz, ela vai tirando os excessos, né? Ela vai tirando aquilo que tira a beleza dela. Então, nós mulheres que estamos no Senhor, firmadas no Senhor, não somos cortadas, não somos lançadas fora. Mas também isso não quer dizer que nós não vamos precisar passar pelas podas. E as podas, elas são extremamente necessárias para o crescimento saudável, né, de uma árvore, assim também para nós. Para a nossa frutificação dentro do propósito a qual nós fomos plantadas. E aí você deve se perguntar: eu me submeto às podas que o Senhor quer fazer na minha vida? Na verdade, as podas, como diz aqui a pastora Viviane, na página 151, ela vai dizer: as podas são cortes estratégicos para crescimento e frutificação das plantas. Da mesma maneira, você pode perguntar a alguém que trabalha podando árvores, né? Por que as podas? São cortes estratégicos, são cortes para que a árvore ela não fique feia, não pare de frutificar, mas que ela faça o melhor que ela pode. A poda vem para melhorar, não para acabar com a árvore. E assim, da mesma maneira, Deus, ele tem essa incrível habilidade de ser pontual e tocar as áreas deficientes em nós. Porque, como eu falei aqui, já o Senhor sonda do nosso coração e Ele sabe as áreas da nossa vida que precisam urgentemente de intervenção, não é verdade, mulheres? E um golpe, abro aspas aqui, um golpe a esmo de uma faca é um corte, mas um bisturi na mão de um médico é cura. Olha só que forte isso. É assim que vejo as podas de Deus, cirúrgicas e pontuais. Tem a precisão de um cirurgião, ou seja, qualquer pessoa com uma faca pode fazer um corte profundo em nós e nos ferir. Mas uma faca na mão de Deus é algo como uma cirurgia. E o médico, por mais que nos corte, o médico, por mais que nós tenhamos que ser ponteadas, por mais, quando precisa fazer uma cirurgia em alguém, por mais profundo que seja, ter que abrir a pessoa. A mãe de uma amiga minha passou por uma cirurgia de coração e teve o corpo quase que completamente aberto. Mas foi para salvar, né? E hoje está aí com vida. Então é isso. Quando Deus ele faz uma ferida em nós, quando Ele abre realmente uma vala em nós, é porque é um processo cirúrgico, certo? E como eu falei para vocês, nós gostamos muito de admitir falhas, né, nos outros, reconhecer, mas em nós não queremos. E quando nós reconhecemos, mulher, que toda a nossa suficiência está em Cristo, aí nós entendemos que a verdadeira vida reside na nossa fraqueza. Paulo diz isso, né? Paulo vai falar sobre as fraquezas, que se gloria nas fraquezas para que o poder de Deus repouse sobre ele. Assim devemos ser nós, porque enquanto nós não nos gloriarmos nas fraquezas, porque se nós precisamos ser podadas, é porque existe áreas da nossa vida que precisa daqueles cortes ali, rápidos, ou muitas vezes intensos, mas não é para cortar, para lançar fora, é para melhorar. E isso também parte da questão da nossa fraqueza, é verdade? Porque sozinha nós não vamos conseguir. Ou seja, a árvore ali ela tem as suas raízes, a árvore ali ela cresce, ela frutifica, mas ela precisa passar pela poda. E quando o Paulo fala sobre essas fraquezas, se você não estiver no Espírito, você não vai entender, porque você vai dizer: como que eu vou me gloriar na minha fraqueza?
Como é que eu vou me alegrar em ser fraca? Como é que eu vou me alegrar em estar passando por essa dificuldade aqui? Mas eu entendo que, assim como o apóstolo Paulo fala, se eu não me gloriar nas fraquezas, se eu não entender o propósito das fraquezas, o poder de Deus, ele não vai repousar sobre mim. Amém? Essa passagem que eu estou falando para vocês é lá em 2 Coríntios, que ele vai dizer assim: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Fecha aspas aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Como que eu vou me alegrar, né? Regozijo-me, ou seja, me alegro nas fraquezas, nos insultos. Tem mulheres que têm passado por cada coisa, por cada humilhação, por cada insulto. E aí você se pergunta, como que eu vou achar motivo de me alegrar nisso? Como que eu vou achar? E entenda que quando você é fraco, é que o Senhor te faz forte. É que o Senhor vai se revelar sobre você. Amém? Há algo muito maior sobre nossas vidas que nós não entendemos. E mulheres, com certeza Deus ele tem um propósito em toda tribulação. Ele sempre vai encontrar um caminho para que as nossas tribulações e as nossas fraquezas, elas contribuam para o nosso benefício, né? Romanos ele vai dizer isso, que Romanos ele vai falar sobre a questão dos propósitos do Senhor. Então, mulheres, é bem interessante esse subtema de hoje. E em alguns momentos essa poda vai ser sobre correção. E Deus ele corrige a nossa conduta, o nosso comportamento sempre. Uma mulher que ela é moldada, uma mulher que ela é submissa, uma mulher que ela é rendida aos pés do Senhor, uma mulher que entende os processos de Deus, ela vai entender que as podas elas são necessárias, certo? Sempre vão ser necessárias nas nossas vidas. E não tem isso de dizer, Senhor, o Senhor já me podou ano passado, eu já passei por uma poda 6 meses atrás. Sempre que for necessário, o Senhor vai fazer, vai nos corrigir, vai tratar, tá bom? Mas é interessante você entender que em todas as podas, a graça de Deus vai estar conosco. Em tudo que o Senhor fizer, Ele vai estar presente. Se está vindo dEle, Ele está presente. Se está vindo dEle, Ele sustenta. Se está vindo dEle, Ele capacita. Mas essa semana o Senhor está nos ensinando, dentro de questões de processos, de sermos mulheres mais cheias, sermos mulheres mais moldadas, nós entendermos tudo aquilo que o Senhor faz. E entender que tudo que o Senhor faz tem um processo, certo? E que a graça de Deus ela está disponível a nós justamente quando as nossas forças se acabam. Quer permanecer no Senhor? Quer ser uma mulher que não é lançada fora? Quer ser uma mulher que dá mais frutos? Então saiba que você vai passar constantemente por podas. Aceite isso em nome de Jesus, amém? Lá em Isaías, eu finalizo para orar por vocês. Isaías 61, versículo 7 vai dizer: em lugar de vergonha vocês terão dupla honra, em lugar de afronta se alegrarão na herança recebida, por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Nunca se envergonhem, mulheres, do que vocês têm vivido, do que vocês têm passado, do que Deus tem feito. Tá bom? Não desista agora. Deixa a graça de Deus te mudar e te transformar em nome de Jesus. Diga, Deus, eu aceito as tuas podas. Eu sei que é para o meu bem. Senhor, o Senhor conhece esta mulher. O Senhor visite esta mulher. O Senhor abençoe esta mulher em nome de Jesus e que o Senhor traga dupla honra sobre a vida dela. Essa mulher que tem sido afrontada, rejeitada, Senhor Deus, humilhada. Pai, que essa mulher venha exultar, se alegrar na herança recebida. Pai, eu declaro, eu profetizo dupla honra sobre mulheres aqui que estão aqui dia após dia para receber, aprender do Senhor. Deus, obrigado pela tua presença, pela tua visitação, pela tua palavra, por mais um dia. Obrigado, Pai, por essas mulheres que têm estado aqui, retornado até aqui. Deus, ensina, capacita, transforma, Deus. Abençoa, seja com cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Deus, derrama do teu poder, da tua unção. Firma os pés delas, Senhor Jesus, nos teus caminhos, Pai. Dá livramento, abençoa. No nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, mulher. Sexta-feira, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, mulher de Deus. Estamos finalizando mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Mulheres, hoje o nosso tema é Estou cansada.
Exatamente. E esse tema, ele é tão profundo, ele é tão necessário que eu poderia passar uma semana falando, né, fazendo dele um tema geral e não apenas um subtema. Então, é por isso que hoje eu quero... não vou falar tudo que esse tema tem para nós, mas é bem necessário, porque dentro do processo, dentro daquilo que nós vivemos, de quando o Senhor quer fazer algo muito maior, um propósito que muitas vezes nós não entendemos, mas em nome de Jesus eu oro para que em toda essa semana você já tenha entendido que se você tem sido submetido a processos é porque o Senhor tem propósito na tua vida. Não existe processo sem propósito. Da mesma maneira que não existe propósito sem processo, ou seja, eu quero propósito, eu tenho que entender que eu tenho um processo. Da mesma forma que se eu já entendi que eu estou passando por um processo, eu tenho que entender, eu tenho que acreditar e me apossar do propósito. Porque se tem processo, tem propósito. Em nome de Jesus. E dentro de tudo isso, é muito fácil nós nos cansarmos. É muito fácil nós voltarmos ao ponto 1 da segunda-feira, que é sobre espera, e de que nós não muitas vezes entendemos, nós não estamos preparadas, nós não nascemos sabendo esperar. Por isso que é tão difícil. E é por isso que nós nos cansamos, porque se nós não entendemos o valor da espera, a necessidade do processo, se nós não entendemos muitas coisas que nós conversamos aqui ao longo dessa semana, nós vamos querer desistir ao invés de parar para descansar. É aquela frase que vocês já conhecem bastante, com certeza. Quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Estou cansada. Talvez essa seja uma frase muito repetida por você mesma. Uma frase corriqueira que você repete o tempo todo, que as pessoas te escutam falando, que você já memorizou e que você fala mesmo sem perceber, né? Estou cansada. E sim, nós nos cansamos. Eu também me canso, todos nós cansamos. E o cansaço, uma vez eu ouvi uma blogueira que é como referência para mim, ela falava sobre isso e é interessante porque ela dizia assim, o Senhor, ele permite que o ser humano se canse para nós entendermos que nós não somos maiores que Deus, porque para nós entendermos que nós não somos, que nós somos limitados, né, na verdade, porque nós já queremos dar conta de tudo. Nós muitas vezes queremos ser como Deus. Nós achamos que um pouquinho a mais nós chegamos lá no céu, não é verdade? Que pelos nossos próprios esforços, que nós dentro de 24 horas nós podemos fazer o inimaginável, não é verdade? E aí o Senhor, ele traz o cansaço justamente para isso, a necessidade do sono. Por mais que tem pessoas que, eu durmo poucas horas por dia porque eu vou deixar para descansar só quando chegar no céu. Durma 4, 5 horas, né? Tem alguns coaches que ensinam isso. Durma 4, 5 horas por dia é o suficiente. Trabalhe, produza. E talvez seja isso que você tem recebido dentro de você. Eu preciso produzir. O cansaço, o descanso, na verdade, para muitas pessoas hoje é algo que produz culpa. Você está ali descansando, você está ali deitada, você está ali em um momento de lazer, você está ali assistindo uma TV e aquilo é como culpa para você. E não pode ser assim, certo? Porque Deus, ele estabeleceu o descanso desde o início do mundo. É um mandamento, certo? Descansar. E não foi um mandamento tipo, olha, é uma sugestão que você descanse. Não, o descanso, ele foi deixado para nós. Lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, vai dizer: o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. O Senhor, até o próprio Deus, descansou da obra que fez. Por que nós não devemos descansar? Claro que a questão do sábado aqui não é que existe a religião que guarda o sábado, mas aqui é um estudo mais aprofundado, né? De que hoje não é a questão do sábado, mas que independente do dia você tira um descanso, tá certo? E existe o esgotamento, mulher, existe o esgotamento físico, o desgaste físico, o desgaste emocional e o desgaste espiritual. E isso é muito comum, é muito mais comum do que nós podemos imaginar. E é interessante porque uma coisa vai puxar a outra, certo? Se eu estou com desgaste físico, automaticamente eu não vou conseguir fluir na minha área espiritual. Eu estou cansada. Uma coisa precisa da outra. E nós, né, somos
compostos de 3: corpo, alma e espírito. E às vezes nós cuidamos muito de um e deixamos o outro meio que de lado. E por isso que a coisa não anda. E por isso que a coisa não flui. E dentro dos processos, dentro do propósito que o Senhor quer fazer na nossa vida, nós precisamos supervalorizar cada parte daqui. Cuidar do corpo. Se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai cuidar por você, certo? Da sua alma e do seu espírito. E a grande verdade é que todo ser humano ele vai precisar descansar. Como eu falava, né, que a blogueira disse, que justamente essa limitação que nós temos, que parar para dormir, que parar para descansar. Você pode ser a pessoa que dorme pouco, que é acelerada demais, mas hora ou outra você vai parar para descansar. E Deus colocou essa necessidade justamente para nos lembrar quão limitados nós somos, certo? E eu acho interessante porque algo que prejudica muito é a falta de sono. Muitos problemas são, né, no corpo, no físico, eles são causados justamente pela falta de sono. Vem a irritabilidade, vem a falta de produtividade, vem a falta de criatividade. Então perceba muito isso, mulher, certo? Se você não está negligenciando o sono. Tem coisas na nossa vida que a gente acha que se parar um pouquinho vai perder tempo, mas não é perder tempo, é investir tempo, e dormir é uma delas. E eu acho interessante que a pastora aqui coloca no livro o exemplo do puerpério, que é algo que tem sido falado muito nos últimos tempos, que é quando a mulher está ali nos primeiros dias, né, com o recém-nascido, que são os dias que eu estou me preparando para passar. E ela vai dizer que a maternidade ela pode nos dar uma amostra dessa disfunção, da falta de sono, né? Pois se trata de uma estação na nossa vida na qual uma boa noite de sono e descanso será sacrificada. Várias noites de sono, né? E abre aspas, ela diz assim, quando estamos com um bebezinho pequeno, lidando com a alternância de cólicas e de mamadas, é quase um milagre conseguir tempo para ler um livro. Mas é importante lembrar que esta é uma estação, como todas as demais estações, que vai passar e abrirá espaço para uma nova estação, quando será possível desfrutar de uma noite de sono reparadora e de outros momentos tão apreciados pela mulher. Então, assim, talvez você seja uma mulher que está passando pelo puerpério, talvez você seja uma mulher que foi mãe por pouco tempo e ainda não conseguiu lidar com as mudanças. Eu estou me preparando muito para isso, mas eu sei que vai ser desafiador. Mas eu me lembro muito de uma amiga minha que está com um bebê de quase 6 meses e quando ela chegou em casa com um bebê recém-nascido, e era um bebê prematuro, sofreu muito com cólicas, ela dizia, amiga, não passa, amiga, não dorme, dá muito trabalho, amiga, eu tô com muito sono, amiga, é muito cansativo. E eu dizia, olha, daqui a 2, 3, 4 meses ele já vai ser outro bebê, já vai ser diferente, tenha calma. E aí a gente conversava e essa fase passou, hoje o bebê já dorme melhor. E hoje ela está reclamando de outra fase, que o bebê é muito dependente ainda. É aquela fase que o bebê nem senta, mas também não anda, mas está muito ativo. E eu disse, lembra quando eu falava para você que aquelas noites que ele mal dormia, porque eram muitas mamadas, o estômago ainda é muito pequeno, então não se sacia. Ia passar e passou, essa fase também vai passar. E aí eu lembro do exemplo de outra amiga minha que já tem um bebê de quase 3 anos e essa minha amiga do bebê de 6 meses reclamava que agora quer tirar um cochilo no domingo à tarde e aí o bebê tá ativo. E aí eu já lembro da minha outra amiga que tem um bebê de quase 3 anos e quando ela vai dormir à tarde, o bebê também dorme à tarde junto com ela. Então tudo são fases, tudo são estações. E não é só a questão da maternidade, é a questão de muitas outras coisas na sua vida, no casamento, na correria, na criação dos filhos, nesse trabalho que você precisa se doar muito, o estudo. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está ficando cansada, mas lembrar que tudo na nossa vida são estações, tudo são fases. Algo que tem me ajudado muito, que o Senhor plantou em meu coração, é um dia de cada vez. E aí, como eu disse para vocês, isso aqui é um tema muito profundo do descanso. Talvez eu vou trazer aqui uma semana só sobre isso, porque nós temos que falar sobre o desgaste físico, nós temos que falar sobre o desgaste da alma e temos que falar sobre o desgaste do espírito. Amém? Mas dentro disso, você precisa entender que se você parar tudo agora e fechar os seus olhos, você verá que há inúmeros motivos para ser grata. Embora você esteja cansada, embora você tenha uma vida corrida, embora talvez falte o reconhecimento, muitas mulheres sofrem não apenas por causa do cansaço,
mas por causa da falta de reconhecimento, porque não são reconhecidas dentro de casa, o marido não vê, ou finge que não vê, os filhos também. Mas eu quero te dizer, Deus te vê. Deus te vê na tua pia de louça, mulher. Deus te vê fazendo isso que você faz, dando o seu melhor. Então a Bíblia também diz, não faça como se fosse para os homens, faça sempre como se fosse para Deus. Porque na verdade o primeiro a receber aquilo que você faz é Deus. No teu trabalho você não está fazendo para o seu gerente. Mas se eu vender muito, meu gerente ganha em cima de mim. Mas você está fazendo para Deus. Amém? Em casa, a cozinha, primeiramente você está limpando, cozinhando para Deus, certo? E a nossa bateria emocional, a nossa bateria física, nós precisamos recarregar. E principalmente recarregar no Senhor. E você não venha negligenciar o descanso, certo? Quando estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. A gente, quando está cansada, tem a mania de querer jogar tudo pro alto. Tô cansada desse casamento, dessa luta, dessa vida corrida, quero morrer, quero desistir. É interessante que nós nunca queremos morrer. Jesus vem me buscar. A gente nunca quer que Jesus venha buscar quando a gente está numa festa, comendo um brigadeiro, um beijinho, um bolo, não é verdade? Quando nós estamos comemorando, confraternizando. Nós só queremos que Jesus venha nos buscar quando a gente está triste, derrotada, cansada, fadigada, decepcionada. Então, assim, aprenda a descansar. E algo assim que te ajuda a descansar muito está no Senhor, está conectada com o Senhor. Tem uma vida abastecida, né? O carro, ele para. Se você não passar ali para colocar o combustível, ele para. Então, sempre mantenha o seu tanque cheio da presença do Senhor. E tire tempo para Deus, tire tempo para ir à igreja, tire tempo para a oração. Tire tempo em nome de Jesus. Mulheres, e assim nós vamos finalizando mais uma semana. Eu quero que você declare: Pai, me ensina a descansar e não a desistir, tá? E aí eu quero deixar aqui mais uma vez a indicação do livro para vocês. Não vou também finalizar o livro, faltam alguns poucos capítulos, mas semana que vem nós vamos vir com um novo tema geral em nome de Jesus, certo? Fica aqui, se você quiser conhecer o livro, fica aqui a dica, tá aqui o link. E eu quero orar por você para finalizar essa semana. Senhor, nós te louvamos, nós te damos honras e glórias, Pai. O Senhor é fiel e perfeito. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Deus, nós sabemos hoje que existe uma geração muito cansada, uma geração muito fadigada. Senhor Deus, pessoas marcadas profundamente pelo cansaço físico, emocional, o desgaste da alma. Senhor Deus, o Senhor conhece essa mulher. O Senhor conhece os limites dessa mulher. Deus, eu oro que o Senhor venha abastecer o tanque dessa mulher. Que o Senhor não venha deixar ela desistir, mas que o Senhor venha fazer com que ela entenda que ela precisa apenas descansar a mente, o coração, a alma, o corpo e principalmente descansar no Senhor, porque o tempo é teu. Que nessa semana, Pai, essas mulheres tenham entendido a respeito de processo, de propósito, do que o Senhor quer fazer, do quanto o Senhor quer moldar. Nos ensina, Pai, a ser mulheres mais fortes e firmes na tua presença. Deus, eu oro que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor derrame do teu poder, da tua unção cada dia mais, e que esta mulher, ela se comporte, se posicione como de fato ela é, uma mulher escolhida pelo Senhor. Deus, obrigado por mais uma semana na tua presença, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite em nome de Jesus. Deus te abençoe, mulher, e até a próxima semana, se Deus quiser.